Nós já temos aqui o nosso short feito a partir de 4 quadradinhos e agora nós vamos ter um casaquinho, uma blusinha a partir de apenas uma peça. Olha esse casaquinho. Feito apenas com uma peça. Olha isso, pessoal. Essa daqui é a blusa que é feita a partir de uma peça apenas. Ela é feita com duas partes aqui que se juntam. Na verdade, é uma parte só, que a gente divide um lado, o outro lado, e assim nós fazemos as mangas. Então, nós temos aqui um octágono. 4 pontas de um lado, 4 pontas do outro, que juntando aqui pelo meio, nós fazemos a nossa blusa em uma única peça. Eu fiz essa daqui como experimento, deu certo, e eu vou ensinar vocês através de uma miniatura, que é exatamente da mesma forma, a única diferença é a quantidade de pontos. Você pode seguir a quantidade de pontos, que eu vou deixar aqui para o tamanho PMG, mas o ideal é você tirar as medidas em centímetro. Então, olha, no seu corpo, ou no corpo do seu cliente, da sua cliente, você vai lá nas costas, vai pegar a fita métrica, ó, aqui as costas, tá? Vamos contar, ó, aqui é o braço, aqui o outro braço. Vou levantar mais a câmera pra dar pra ver bem. Como que você vai tirar essa medida? Aqui dá pra ver bem que é uma blusa feita em uma única peça, né, olha. Então você vai no seu cliente, na sua cliente ou no seu corpo e vai tirar a medida debaixo do braço, ó. Aqui fica embaixo do braço, bem no meio, embaixo do braço, até do outro lado, embaixo do braço. Você vai fazer isso. E essa correntinha é feita nesta medida. Eu vou deixar aqui a quantidade de pontos que eu utilizei para essa peça aqui, com este material, que equivale à linha Charme, tá? Mas você pode seguir as medidas aí que dá certo. Tire a sua medida, que é melhor, assim você faz seguindo o seu corpo. Vamos crochetar? Para essa peça, nós vamos precisar de linha para crochê. Vou trabalhar a minha peça com 3 cores, branco, azul marinho e vermelho. Essa linha aqui, ó, ela é um barbante, é o fial número 3, tem a Tex 378. Vou trabalhar com uma agulha para crochê de 2,5 mm, vamos precisar de um cortador de linha, uma agulha de trapeceiro para fazer as costuras e uma fita métrica para tirar as medidas. Em relação aos tamanhos, eu coloquei para o tamanho P, 50 centímetros, tamanho M 52 e tamanho G 54 centímetros. A peça é feita a partir de medidas de centímetros, não é de múltiplo. Então, pessoal, o ideal é você tirar a medida aí sua, da sua cliente, do seu cliente e fazer a partir da medida. E não a partir somente dos centímetros que eu falei ou seguindo essa linha, porque você pode estar trabalhando com qualquer outro material. Na minha peça, eu comecei com o azul marinho, mas é muito escuro para mostrar aqui. Então, vou fazer uma pequena amostra de como começa o trabalho com essa linha branca. Assim, vocês conseguirão ver bem detalhadamente. Lembrando, você vai fazer a sua peça a partir da sua medida. Vai marcar ali na costa, de um braço, no outro, como eu mostro no vídeo. Porque assim, você vai seguir a medida e não tem problema em relação à linha. Ah, se a linha é mais grossa, se a linha é mais fina. Porque, por exemplo, se você trabalha com uma linha mais grossa, com poucos pontos, você vai atingir a medida. Se você trabalhar com uma linha bem fininha, precisará de mais pontos. Então, eu deixei como dica uma medida aí, vai estar na descrição, a questão de medidas que eu deixei como um parâmetro, não é regra. Então, nós vamos começar a nossa peça por uma correntinha que nós vamos fazer agora. Você pode fazer a sua peça de todas as cores que você quiser, bem colorida, ou de uma cor só. Eu trabalhei com 3 cores, tá, pessoal? Então, nós vamos começar a nossa peça fazendo esta correntinha aqui, ó. Faz o nozinho na sua linha, engata. E agora, aqui, nós vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E eu vou voltar na segunda correntinha, ó, tenho 3. 1, 2, 3, vou voltar na segunda. 1, 2, nessa segunda eu engato a minha agulha, busco o fio e faço um ponto baixo. Ó, tenho as 2 voltinhas, busco novamente e faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer estes gominhos aqui até atingir a medida em centímetros que eu preciso. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas. Volto na segunda, 1, 2, volto aqui na segunda, engato a minha agulha, busco o fio, faço um ponto baixo. Esses gominhos aqui que eu vou fazendo uma correntinha com esses gominhos até atingir os centímetros que eu preciso, que vai pegar de um braço no outro. Então, vamos lá. 1, 2, 3 correntinhas, volto na segunda e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, volto na segunda, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui na segunda e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui na segunda e faço um ponto baixo.
Eu acho que deu para entender aqui o nosso esquema. É isso que nós vamos fazer, essa correntinha aqui. Eu fiz para minha peça, que é essa daqui que está pronta, eu fiz nesta linha aqui, para atingir 54 centímetros, porque é o meu tamanho, o tamanho G, eu fiz 30 gominhos desse, 30. Com essa linha de 378 de tex e com essa agulha de 2,5 milímetros. Eu fiz 30 gominhos desse. Eu vou fazer mais um pouquinho, porque eu quero só fazer uma amostra aqui desse começo, porque com uma linha escura fica muito ruim de fazer. Então, você vai fazer essa correntinha até a medida que você precisa aí. Fiz aqui um pouco, não vou fazer muito, porque é uma pequena amostra, tá? Então, ó, fiz aqui os gominhos. Vamos contar que eu fiz a medida que eu preciso aqui pro meu corpo, no meu caso, como se eu tivesse feito 30 gominhos, que é o que eu fiz na minha blusa. Terminando os gominhos, não importa se é múltiplo, se é múltiplo de 2, de 4, de 8, não tem múltiplo aqui, aqui é por centímetros. Fiz a medida em centímetros que eu preciso, terminei aqui com gominho, vou subir 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, e dentro deste gominho, vou colocar mais um ponto alto, ó, dentro. Veja que eu subi aqui as 3 correntinhas e dentro do gominho eu coloco um ponto alto. Mais um ponto alto. Ficando assim com bloquinho, nós vamos trabalhar nossa peça todinha com bloquinhos. Dentro deste pequeno gominho, a gente tem que ter 4 quinas, 4 quinas. Eu vou fazer 2 agora e 2 no final. Então, ó, eu fiz aqui 3 correntinhas, faço 3 pontos altos, perdão, faço 2 correntinhas e dentro deste mesmo buraquinho eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, no mesmo buraquinho, ó, dentro dele mesmo. 1, 2, 3. Independente do tamanho que você vai fazer, que você está fazendo, a gente vai fazer essas 4 pontas aqui, 4 quinas. Ó, fiz 2, 1, 2. Agora, eu vou seguir fazendo aqui, dar a volta, e a hora que eu voltar, eu vou terminar essas quinas, que eu preciso de 4 de cada lado. 4 aqui e 4 aqui. Então, daqui de onde eu estou, eu vou fazer apenas uma correntinha, vou aqui no gominho e faço 3 pontos altos, ó, dentro dele, tá vendo? Dentro dele, eu coloco 3 pontos altos, que é o bloquinho. 1, 2, 3. Entre um bloquinho e outro, apenas uma correntinha de espaço. Então, faço uma correntinha, vou no próximo bloquinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, vou no próximo bloquinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3. E assim eu vou fazer até chegar aqui no final, nesse último bloquinho. Colocando 3 pontos altos, uma correntinha. 3 pontos altos, uma correntinha. Cheguei aqui no meu último gominho, meu último bloquinho, fiz aqui 3 pontos altos. E agora, nós vamos fazer dentro deste pequeno buraquinho aqui, 4 quinas. Então, a gente vai repetir esses 3 pontos altos dentro do mesmo espaço até termos 4 quinas. Então, aqui agora eu faço 2 correntinhas, que é uma quina, e no mesmo espaço faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Novamente, 2 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas, 3 pontos altos, no mesmo buraquinho.
2 correntinhas, 3 pontos altos, no mesmo buraquinho. Vamos ver se já temos 4 quinas? As quinas são essas 2 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4. Temos 4 quinas, que é essa parte aqui, ó, separada por 2 correntinhas. Feito isso, agora a gente volta aqui trabalhando com os bloquinhos. Veja, tudo dentro do mesmo buraquinho. Aquela uma correntinha que sobrou, ela fica embaixo dos pontos, tá vendo? Bem no comecinho de uma correntinha, ela fica embaixo dos pontos, depois a gente só arremata esse fiozinho aqui. Então, daqui de onde eu estou, eu vou trabalhar uma correntinha, bloquinho, uma correntinha, bloquinho. Já tenho ali as 4 quinas, faço uma correntinha e venho aqui, ó, em cima do bloquinho, que nós fizemos do outro lado, e faço meu bloquinho. 3 pontos altos. Uma correntinha, bloquinho, ó, no mesmo lugar do bloquinho que nós já fizemos do outro lado. Correntinha, bloquinho. E assim eu vou fazer até chegar aqui, ó, neste último bloquinho, antes de chegar aqui na quina. Vem fazendo até chegar aqui no último bloquinho, antes da quina, que a gente tem que deixar 4 quinas. Eu já tenho 2. Então, agora eu vou trabalhar neste bloquinho aqui, ó, nesse espaço, junto dos outros bloquinhos. Então, aqui eu ainda faço uma correntinha de espaço, né? Pra começar a trabalhar aqui dentro. Aqui eu coloco 3 pontos altos. 1, 2, 3. E faço 2 correntinhas, que é uma quina. Então, tem 1, 2, 3 quinas com essa. Então, eu tenho que fazer mais uma vez 3 pontos altos. Porque aqui, ó, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, falta um bloquinho. Então, eu faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. E para finalizar a minha carreira e fazer a última quina, eu vou fazer um ponto alto aqui, ó, na terceira correntinha, no começo do trabalho. Assim, eu termino com a minha agulha bem no meio da quina. E eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4 quinas. Então, pessoal, a lógica da quina aqui é aquela que a gente sempre faz. Quina sobre quina, e as quinas são 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espaço. É essa lógica que a gente vai usar aqui e aqui. Aqui vai ser uma manga, aqui vai ser outra manga. E essa parte entre as quinas, que é esse daqui, é a parte das costas. E aqui nós vamos colocando o bloquinho nos espaços com uma correntinha de intervalo. É essa a questão. Quem já fez o hexágono vai entender que esse daqui é o octágono. O hexágono a gente trabalhou só uma parte, que é aquele verde que já tem lá no canal. E aqui nós estamos trabalhando as duas partes juntas. Então, nós fizemos o casaco com 2 hexágonos, aqui a gente vai fazer a nossa blusa, o nosso casaquinho, com um octágono já unido pelos bloquinhos. Então, aqui de onde eu estou, eu vou fazer quina sobre quina. E nós vamos fazer repetição agora. Agora é só repetição e você vai trocando de cor conforme você quiser. Essa repetição é até atingir a medida do braço, da nossa manga, vocês vão entender já já. Então, engato aqui dentro para buscar o fio e subo aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Essa correntinha equivale a um ponto alto e aqui no mesmo espaço faço mais 2 pontos altos, que é um bloquinho. 2 correntinhas de intervalo e mais 3 pontos altos no mesmo espaço, que é a quina. Então, nós vamos fazer sempre quina sobre quina.
Entre um bloquinho e outro, a gente sempre coloca uma correntinha. Aqui outra quina. Então, vamos fazer quina sobre quina. Três pontos altos, duas correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha de intervalo, outra quina. Escapou. Quina, repetindo, são 3 pontos altos, duas correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espaço. Aqui, ó. Entre um bloquinho e outro, uma correntinha. Veja que a gente já ocupou aqui, ó, 1, 2, 3, essa quarta é na finalização da volta. Aqui, a gente já vai para o trabalho, né? E a gente já preenche desde o primeiro espaço. Então, é uma correntinha de intervalo, bloquinho. E você já pode trocar de cor, tá? Eu, naquele colorido que eu fiz esse espaço aqui, ó, de uma cor e já troquei de cor para ir fazendo a cada 2 carreiras, trocando de cores. Esse daqui, como é a amostra, eu não vou trocar de cor para vocês entenderem bem os pontos, que é uma linha clara, né, o branco. Então, uma correntinha, bloquinho. Uma correntinha, bloquinho. E vou fazer isso até chegar lá na outra ponta, para nós fazermos as nossas quinas lá. Vou seguir fazendo aqui e já volto. Vim fazendo, cheguei aqui, tem as 4 quinas, vou fazer as 4. Quina sobre quina, 4 vezes. Então, aqui é o bloquinho, uma correntinha, cheguei aqui na quina. Então, eu vou fazer quina sobre quina. 3 vezes ponto alto. Duas correntinhas de espaço e mais 3 vezes ponto alto no mesmo buraquinho. Uma correntinha de espaço entre um bloquinho e outro e cheguei na outra quina, novamente. 4 vezes, né? Nós vamos fazer 4 quinas. O bom desse trabalho é que quando a gente pega a lógica aqui, a gente vai embora, não precisa ficar olhando receita, não precisa ficar vendo vídeo, só vai fazendo até atingir o tamanho desejado, né? Esse aqui é o legal. Fiz 1, 2, faltam 2, ó, 1, 2 aqui. Uma correntinha, quina sobre quina. Uma correntinha, quina sobre quina. E assim eu ficarei com 4 quinas. Uma correntinha, ó, 1, 2, 3, 4, uma correntinha, e agora eu vou seguir fazendo bloquinho, correntinha, bloquinho, até chegar lá no final, encerrar a minha carreira e começar a próxima, seguindo exatamente o mesmo esquema. Vou fazer até chegar lá no final e volto com vocês. Cheguei ao final aqui, ó, da outra ponta. E vou repetir o que eu fiz aqui. Já tenho 2 quinas aqui, faltam as outras 2. Porque a finalização da carreira está acontecendo bem no meio das quinas, tá? Pra assim não aparecer as emendas. Olha, fiz aqui 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3, falta apenas uma quina. Então, cheguei aqui, uma correntinha, vou lá pra quina e faço
quina sobre quina, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo espaço. Veja, agora eu tenho as 4 quinas, 1, 2, 3, 4. E a emenda vai ficar entre uma quina e outra. Lembrando que esses espaços que vão surgindo aqui, ó, entre as quinas, a gente vai preenchendo com bloquinhos. Então, aqui, eu termino com, não mais com ponto alto, somente com ponto baixo. Vou lá na terceira correntinha, engato, busco o fio, faço um ponto baixo. E aqui, já vou começar a próxima carreira e tem que ter um bloquinho. Eu já começo fazendo o bloquinho, ó. Busco o fio, subo 1, 2, 3 correntinhas e faço 3 pontos altos. Porque esses espaços que vão surgindo entre as quinas, nós vamos preenchendo com os bloquinhos. Uma correntinha de intervalo e vou repetir, quina sobre quina. Essa vai ser a repetição até o tamanho desejado, tá, pessoal? Só isso. Então, faço aqui quina sobre quina. Uma correntinha, aqui tem, ó, o espaço, faço o bloquinho. Para quem já fez o hexágono, tá entendendo bem como que é esse esquema aqui, né? Uma correntinha, quina sobre quina. Uma correntinha, um bloquinho. Uma correntinha, quina sobre quina. Uma correntinha, terminei as quinas e agora vou seguir fazendo bloquinho, espaço, bloquinho, até chegar do outro lado. Eu vou fazer algumas carreiras aqui e volto para mostrar para vocês, tá? A lógica é essa e o esquema é esse, é só seguir fazendo. Quem está trocando de cor, termina a carreira, corta o fio, emenda outra cor e vai seguir fazendo o mesmo trabalho. Chegando aqui, ó, no final da carreira, novamente, aí eu quero mostrar essa emenda e também como que a gente continua. Cheguei aqui no final, veja, nós começamos bem por esse bloquinho, né? Ó, chegando aqui no final, nós começamos a carreira com bloquinho. Como nossa emenda vai sempre ficar aqui entre os bloquinhos, eu vou sempre terminar com um ponto baixo, ó. Na terceira correntinha, faço um ponto baixo. E entre os bloquinhos vão surgindo espaços que nós vamos preenchendo com bloquinho. Então, daqui mesmo onde eu estou, vou lá, busco o fio, subo 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, coloco mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Entre um bloquinho e outro é apenas uma correntinha. Aqui tem outro espaço, coloco o bloquinho. Correntinha e cheguei na quina, faço quina sobre quina. Correntinha, aqui, ó, veja, os espaços, faço bloquinho. Então, é exatamente esse o padrão que nós vamos seguir. Correntinha, bloquinho. Correntinha, cheguei na quina.
e assim sucessivamente. E veja, ó, aqui teve um bloquinho, aqui já são 2, no próximo serão 3, olha, tem 3 espaços. 1, 2, 3, que eu vou preencher com bloquinho. E vou fazendo isso até ter o tamanho da manga. Vou fazer mais um pouquinho e volto para mostrar para vocês. Quero mostrar como que vai ficando. Olha, vai ficando embabadado assim mesmo e você segue fazendo. E aqui, olha, entre uma quina e outra, ó, tá vendo a quina, outra quina, vão surgindo os espaços que você vai preenchendo. É desta forma que nós vamos fazendo, trabalhando tudinho e vai ficando assim mesmo. Como eu disse, você vai trocando de cor conforme o seu desejo e conforme a sua programação. Então, eu segui fazendo e atingi a medida da minha manga. Como que eu sei disso? Eu vou mostrar agora, ó. Você coloca a sua peça em cima da mesa, ó. Estica essa parte primeiro, qualquer lado, tanto faz, qualquer um dos dois. E aí, você pega essa ponta e dobra pra dentro. Aqui, ó, essa ponta. Essa ponta e dobra pra dentro. O que sobrou, a gente vai juntar as pontas, ó, essa ponta com essa, e aí a gente faz a manga. Veja que a hora que a gente dobra essa parte de dentro, automaticamente já se forma as mangas. Você dobrou assim, olha, dessa forma aqui que eu dobrei. E aí você vai ver se essa medida é o suficiente para sua manga. Se aqui você consegue passar o braço. Atingiu essa medida, aí você vai parar de fazer. Ah, mas eu atingi essa medida e aqui ainda no meio não juntou, não junta mesmo. Aqui a gente vai cortar o fio e vai trabalhar no vai e volta somente essa parte aqui, ó. Vai e volta, vai e volta. Vai e volta, vai e volta. É dessa forma. Então, você dobra a sua peça, pega a fita métrica, vê se deu a cava, vê se deu a quantidade aqui para a manga. Ah, mas eu quero mais comprida. Depois, você vai trabalhar só o comprimento. Eu quero fazer mais curta, não tem como. A gente tem que fazer essa parte aqui, vai tudo junto, então ela sempre vai ficar com uma pequena manga. Então é isso, dobra aí sua peça e veja se já está na altura que você precisa, que eu digo aqui de manga, tá? Se você essa cava aqui é o suficiente para você. Eu fiz a minha, já tenho o tamanho da manga que eu preciso, mas eu não tenho ainda o comprimento, eu quero um pouquinho mais comprida. Quando eu trabalhar o comprimento, automaticamente eu vou trabalhar aqui um pouquinho dentro. Isso para quem quer aumentar o comprimento, tá, pessoal? Para quem já tem o comprimento no ideal, que vai ficar meio cropped, para de fazer, corta o fio e vai trabalhar no vai e volta só aqui e aqui para fechar. Mas para quem quer fazer mais comprido e já juntar aqui também um pouco mais, você vai colocar um marcador do jeito que está aqui, aqui em cima, marcando esta parte e outro bem aqui, marcando esta parte. E agora você vai trabalhar no vai e volta, corta o fio, tá? Pode arrematar o fio. E agora você vai trabalhar no vai e volta, vem aqui, passa por aqui, vem aqui e chega. Vira, volta, vem aqui, vem aqui. Então, aí, quando você marca desta forma, a sua manga fica de fora, fica isolada. E você vai trabalhar só a frente e o comprimento. Essa dica é para quem quer a peça mais comprida, certo? Quem quer apenas fechar aqui, faz o arremate e vai trabalhar no vai e volta. Eu não quero fazer a minha peça mais comprida. Olha como vai ficar quando você abre. E aí, você vai trabalhar daqui até lá, vira e volta, vira e volta. E quando você dobra, você trabalhou essa parte aqui. Muito legal, né? Eu não quero fazer isso. Para mim, a peça está ótima. E eu quero apenas fechar aqui. Então, eu vou cortar meu fio e vou trabalhar no vai e volta, que é o que eu fiz, aqui nessa peça, veja. Até aqui eu trabalhei toda a peça, ó, dá pra ver o desenho.
Até aqui, ó, eu trabalhei toda a peça, tanto a manga quanto o comprimento. Dá pra ver bem no desenho. Chegou aqui, eu atingi a manga que eu queria, não queria fazer mais comprida, então eu fiz só o vai e volta. Veja, aqui dá pra ver bem. Ó, fiz estas carreiras a mais. O vermelho, o branco e o azul. Até aqui nesse azul, eu trabalhei toda a circunferência. Então, é isso que eu vou fazer ali na miniatura para vocês entenderem. Nessa daqui. Vou cortar o fio, porque eu já atingi as medidas que eu queria. Não vou fazer esse vai e volta só para atingir o comprimento, então eu vou tirar meu marcador aqui, eu só coloquei para dar o exemplo para vocês. E agora eu quero fechar aqui, olha. Então, eu vou fazer 2 carreiras no vai e volta e 2 carreiras no vai e volta aqui, que eu acredito que vai dar pro tamanho aqui que eu tô fazendo a miniatura. Você vai fazer quantas você precisar. Você vai deitar assim, colocar sobre a mesa e vai fazer e vai ver quanto que precisa para encaixar. Então, vai depender do tamanho, do material que você tá utilizando, né? Então, eu vou fazer daqui até aqui, vai e volta 2 vezes, daqui até aqui, vai e volta 2 vezes. A hora que eu abrir, vou ter dificuldade, posso me perder. Então, coloco o marcador. O marcador tá aí para ajudar a gente. Coloquei aqui para saber que é só esse pedaço que eu vou trabalhar. Quanto eu fizer aqui, eu faço do outro lado, a mesma quantidade. Então, eu faço aqui o nozinho. E vou aqui. Aqui tem uma quina, então eu coloco 3 pontos altos. Vou trabalhar só bloquinho, né? Ó, 3 pontos altos, correntinha, 3 pontos altos. Correntinha, 3 pontos altos, até chegar ali no final. E termino, olha, com 3 pontos altos. Viro. Subo aqui 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Mais uma correntinha de espaço, porque aqui é bloquinho aqui, então em cima é espaço. E venho do lado e faço bloquinho. E vou até o final. E vou fazer esse vai e volta quantas vezes forem necessário, tá? Então, faça aí, dos 2 lados. Para quem precisa fechar a parte do meio. Fiz os aumentos, olha, fiz 2 carreiras de um lado, 2 carreiras do outro e já encontrou aqui o meio. Então, você vai fazer esses aumentos aí até você encontrar o meio, caso você queira fechar assim, ó. Pra depois colocar um botãozinho, né? No meu eu não coloquei botão, mas é isso. E agora, o que que nós vamos fazer? Fechar aqui o ombro e fazer a golinha, também é opcional. Você que fez esse aumento aqui, olha, você vai fechar até onde tem o aumento. Se você não fez o aumento, quis deixar essa parte aqui do meio menor mesmo, porque pode ser que você deixe menor para usar ela só como sobreposição. Aí, você vai fechar deixando um gominho, pelo menos aqui, olha, aberto, que é para poder fazer esse movimento aqui da gola, tá? Mas eu acredito que você vá fazer esse aumento aqui, porque fica mais bonito. Então, você vai fechar com agulha de tapeceiro até aonde você começou a fazer o aumento, olha. Até aqui. Que essa parte do meio é o suficiente para nossa gola. Então, com agulha de tapeceiro, nós vamos fazer essa costura aqui, olha, ponto com ponto, certinho, até onde chegar aqui. O que chegou aqui, você para. A parte da frente vai ser a abertura e a parte de trás que sobra vai ser a parte da nuca. Então, você vai costurar agora com agulha de tapeceiro. Costure pelo avesso, tá, pessoal? Então, como que dobra? Vamos lá.
Ó, está aqui. Aqui é o avesso. Então, eu viro, deixo a parte que eu aumentei reto, olha só, para não ter erro, e dobro. Dobro aqui. E dobro aqui as mangas. Pronto. Utilize uma agulha de tapeceiro com a mesma linha. Pega aqui, ó, este ponto de um lado, o ponto do outro lado. Depois eu vou fazer o nozinho aqui, olha. Vou fazer o nozinho e depois vou fazer o arremate, né? E pego aqui, pessoal, ó, ponto de um lado, ponto do outro. Ponto de um lado, ponto do outro. E vou fazer essa costura aqui até chegar no momento que eu comecei a fazer aumento, corto e faço do outro lado. Faço a costura da manga para dentro, da manga para dentro, que o que sobrar aqui vai ser a parte da nossa gola. Fiz aqui as minhas costuras, então já está emendado o ombro, agora nós vamos fazer a gola. E a gola pode ser feita do lado certo, então você vira a sua peça do lado certo, porque nós fizemos a costura pelo avesso. Lembrando que estou fazendo aqui uma miniatura, tá, pessoal? Eu fiz a peça grande primeiro, tamanho normal, para ver se dava certo. E agora eu tô fazendo a miniatura. Olha, aqui nós temos a parte da frente certinho, vai dar certinho a medida que você aumentou aí pro seu corpo. Só que na parte de trás, ela tá frouxinha, então a parte de trás a gente vai fazer uns pontos baixos para ajustar a gola bem, ficar bem justinha. Como eu fiz aqui na minha, olha. Exatamente como eu fiz aqui na minha. Aqui, ó, essa é a parte do aumento. Então, eu emendei até onde fazia o desenho, né? E a parte do aumento eu não emendei para deixar para a gola. Então, ficou essa parte da frente e a parte de trás. Aqui na parte de trás, ó, olha que tá bem justinho, não estica. Eu fiz uma carreira de pontos baixos, pulando ponto, para poder ajustar e ficar a gola assim certinho, olha. E é o que nós vamos fazer, eu vou mostrar para vocês. Como você pode fazer, olha como fica bonita a gola. Então, vamos lá. Pode começar pela frente, então nós vamos começar por aqui, passar aqui atrás e sair do outro lado. Nessa parte da frente, a gente não vai fazer nenhuma diminuição. Então, faço aqui o nozinho na minha linha. Vou lá no trabalho, engato bem na quina, ó, bem na pontinha. Acho que está dando para ver, né? Bem na pontinha. E vou fazer pontos baixos. Já aproveito para colocar embaixo esse fio. E aqui, ó, onde tem esse espaço, eu coloco 2 pontos baixos. Aqui onde tem a emenda, coloco, que é o ponto, né? A junção do ponto, faço ponto baixo. Aqui onde tem o ponto, eu coloco 2 pontos baixos. Tudo isso ainda é na parte da frente. Aqui, ó, é bem na junção, onde termina a emenda. Onde termina não, onde começa, né? A emenda aqui, ó, do ombro. Bem na junção, fiz um ponto baixo. E cheguei na parte de trás. Faço aqui o ponto baixo, ó, em cima da emenda, para ir para trás, né? Ir lá pro trabalho de trás. Pulo esse espaço, faço o ponto baixo. O que que eu fiz? Eu pulei um ponto, fiz ponto baixo. Eu pulei um ponto, fiz ponto baixo. Eu fiz isso para ajustar a minha gola e atrás fica bem menor, fica um pouquinho menor, né? Que é a parte da frente. Pulo um ponto, faço um ponto baixo. Aí, você vai fazer conforme você achar que é necessário. Se você achar que é necessário fazer esse ajuste, você faz, ó, pula um ponto, vai no outro e faz o ponto baixo. Pula um ponto, vai no outro e faz um ponto baixo. Se você achar que é necessário, você faz, tá? Senão, você vai perceber aí o seu trabalho, né? Você tá fazendo pro seu corpo. O importante é a parte de trás ficar assim, ó, justinha, para não ficar cedendo, não ficar abrindo. Porque os pontos baixos, ó, pulo um ponto,
ele ajusta isso. E na frente, eu não faço diminuição para que dê certinho, ó. Agora, eu vou aqui para frente, faço os pontos baixos, faço aqui 2 na junção, né, onde termina, porque em cada ponto desse eu coloco 3 pontos baixos. Tem os fiozinhos aqui, já vou colocar embaixo dos pontos. Você faz isso, coloca todos os fiozinhos embaixo assim dos pontos, para não precisar depois fazer o arremate. Então, vou colocar para o lado de cá. E aqui eu faço 2 pontos baixos. Na junção, eu também faço um ponto baixo. Aqui no último pontinho, 2 pontos baixos. E bem na pontinha mesmo, como acabamento, eu faço um ponto baixo. Assim, eu finalizo. Olha, tá bem apertadinho aqui, mas vai dar certo. Assim, eu finalizo os pontos baixos. E agora, pessoal, nós vamos trabalhar essa volta aqui da gola todinha em pontos altos, no vai e volta, tá? Como eu disse, perceba aí se a gola tá ficando bom. Às vezes você não precisa fazer essa diminuição. Às vezes você quer a gola mais solta, mais aberta. Então, não faça. Eu fiz na minha pra ficar bem justinha, pra quando eu fechar ela ficar bem justinha no pescoço. Mas aí também fica do seu gosto. E agora, nós vamos fazer pontos altos no vai e volta, vai e volta. Engato aqui, ó, busco o fio, subo 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E vou fazer pontos altos, vai e volta, tá? Até chegar lá no final, viro e volto, e assim é a nossa gola. Eu vou mostrar aqui quantas carreiras eu fiz na minha. Eu fiz de pontos altos, que aqui é o ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de pontos altos. E depois uma última carreira de pontos baixos, só para finalizar aqui, para não esticar tanto a parte de cima. Então, fiz 6 carreiras. Em centímetros, ficou com 7 centímetros. Essa daqui faz parte da blusa, aqui uma carreira de pontos baixos, então com pontos altos foram 7 centímetros de pontos altos. E assim a gente finaliza a nossa blusa. Aí você quer colocar botões? Pode colocar. Quer colocar um zíper? Pode colocar. Quer fazer manga comprida? Pode fazer. E assim você pode agora brincar com a sua criatividade. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.